Desde Narciso, a obsessão pela beleza é um assunto muito tratado na fantasia e também na literatura. Aqui nós teremos uma obra muito complexa que traz esse debate, mas no jeitinho translocado da Mona Awad. Será que nós temos mais um grande sucesso, assim como Bunny? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse livro, que eu estava muito ansioso, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles amigos que adoram ficar na frente de um espelho. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, é um grande prazer estar com vocês aqui e principalmente falando sobre o segundo livro da Mona Awad no Brasil e nesse ano no canal. Então eu achei o primeiro livro, que foi o Bunny, completamente espetacular. Eu ganhei de parceria com a Globo Livros. E esse segundo, para vocês terem uma ideia do nível de ansiedade que eu estava, eu cheguei a mandar um e-mail dizendo: por favor, Globo Livros, não esquece de mim, que eu estou doido para ler esse livro. E com parceria ou sem parceria, eu ia o ler. E ele foi uma prioridade na minha lista de leituras pelo fato de que eu fiquei apaixonado por Bunny, pela escrita da autora, pelas complexidades que ela trata os temas, principalmente por esse modo de narrar uma história onde nada é o que parece, brincando um pouco com o onírico, com o fantasioso e também com a questão do metafórico. Não vai ser diferente nesse livrinho aqui, que é o Rouge, que tem esse corte lateral vermelho que lembra muito a pintura de um batom e que faz todo sentido para essa obra. Na verdade, toda a arte faz sentido para essa obra, ao mesmo tempo que ela está aquém a essa história, que seria impossível deixar uma capa ou uma sinopse que condizesse com o que tem aqui dentro, porque de fato é muito complexo e ao mesmo tempo é muito simples, coisa que a Mona Awad sabe escrever muito bem. E a nossa protagonista vai ser a Belle, que é uma jovem que vive na cidade grande e tem que interromper a sua rotina. Ela trabalha numa loja de roupas, pois a sua mãe, a Noelle, acabou de falecer. Mãe esta que era uma espécie de entidade referenciada por ela, uma mulher muito bela, muito ligada à maquiagem, à roupa, à estética. Então ela era aquela senhora que nunca perdia o seu glamour e a sua pose. E ela passou isso para a sua filha também. E quando ela chega nesse funeral, ela entra em um grande choque, tendo que rever algumas memórias do seu passado. Afinal, a relação mãe e filha foi meio que quebrada por um bom tempo por algumas coisas que ocorreram. Faz algum tempo, inclusive, que ela não vê a sua mãe, mesmo tendo essa espécie de reverência. Então fica tudo meio que estranho para ela. E fica mais estranho quando ela acaba descobrindo que a sua mãe acumulou um monte de dívidas e que estava, nos últimos momentos que estava viva, meio que doidinha. E as pessoas não sabiam o que ela estava fazendo. Às vezes ela andava meio que perdida pelas ruas. Ela acabou vendendo quase tudo que ela tinha para usar o dinheiro num lugar muito específico que a gente vai conhecer depois. Então ela estava ali num caminho que ela não imaginava. Ela havia tido algumas ligações de sua mãe antes que ela falecesse, ligações essa que ela já percebeu que ela estava estranha, ela falava coisas sem sentido, mas esse alerta não foi o suficiente para fazer com que ela fosse até lá. E agora que ela chegou na cidade de sua mãe, ela começa a perceber realmente que as coisas estavam muito pesadas. E alguma coisa já estava prenunciando esse fim. Eis que ela acaba descobrindo que nos últimos momentos de vida de sua mãe, ela estava num spa luxuosíssimo, que fica numa espécie de colina. Spa esse para pessoas completamente escolhidas, um lugar muito restrito. E ela resolve conhecer esse lugar numa espécie de momento epifânico, usando um sapato de sua mãe, para ver o que sua mãe fazia antes de falecer e para ver se aquele lugar tem relação com a sua perca imediata de dinheiro. Afinal, ela não era uma mulher pobre. E ao chegar lá, ela encontra um lugar que é um ritual de beleza por si só, meio como que se fosse uma igreja para o hedonismo.
E conforme ela vai entrando nesses rituais que são propostos a ela, rituais de skincare, de mudança, ela vai vendo a perca de sua identidade, de suas memórias, de quem ela é, e ela percebe que talvez ela esteja indo pelo mesmo caminho que sua mãe, caminho este que pode ser mortal. Foi difícil para mim fazer um resumo desse livro aqui para vocês, porque eu queria manter a experiência de cada um. E eu sei que esse livro, o mínimo detalhe que eu contasse, ele seria algo substancial para a história. Então eu tentei ser o mais breve e vago o possível. Aqui é um livro que tem diversas camadas, tanto da personalidade da Belle quanto da Noelle, e também desse mistério envolvendo esse grande spa. Só que cada pedacinho de história ele vai compondo uma grande trajetória que, se eu falasse, seria desrespeitoso com vocês. Mas esse livro, ele tem muitos debates super contemporâneos, claro que levados a um nível extremo, assim como foi com a Bunny, mas que são bem relevantes. O primeiro grande ponto de debate é essa ideia do narcisismo, essa ideia do ódio à beleza, como pode ser danoso você ficar frente a pessoas completamente, supostamente perfeitas e usando daquela imagem para trazer para si próprio uma imagem pessoal que nunca vai chegar de fato. Então ele fala muito sobre essas coisas de skincare pela internet. A Bella é viciada no uso de cremes, processos de mudança corporal, então ela tem um problema sério com sua autoimagem, e autoimagem aqui é algo que vai ser tratado no livro o tempo inteiro, de uma forma muito crítica. Pensando um pouquinho sobre o filme A Substância, tem um pouquinho a ver com isso aí, mas aqui é tratado de um modo muito mais psicológico, talvez muito mais profundo, no sentido de que aqui tem um grau de complexidade maior. Tem também a questão familiar de mãe e filha, que é muito tratado aqui, então vai ter toda essa questão como centro da história, a importância do amor de uma mãe, do amor de uma filha, que é bem legal, mas sem ter aquele tom de dramalhão, porque senão seria uma história meio xoxa. Tom de dramalhão esse que eu até falei, que um livro anterior que eu critiquei tinha, aqui não, é trazido com muita seriedade, e tem essa onda nonsense a todo momento. Eu tenho certeza que eu li esse livro e perdi umas 10 referências pelo caminho, cenas que eu não entendi, imagens que a autora quis propor e que eu não cheguei até lá, porque de fato a Mona consegue escrever essa ideia da fantasia com um monte de elementos que a gente não entende de imediato, tem que ficar pensando. Então é um livro mesmo que ele não fica ao fechar as páginas. É aquele livro que você vai fechar e você vai ficar pensando nas referências que ele trouxe, vai ficar pensando nas teorias, será que isso era isso, será que aquilo era aquele outro? Então é bem legal. Pelo menos dá para você ter duas ideias gerais, que foram as que eu tive, que eu não vou falar explicitamente aqui, mas a ideia mais sobrenatural, entendendo toda essa questão do spa, de todas as figuras que aparecem ali como seres irreais, seres esses que acabam confrontando a nossa protagonista, ou você pode pensar na ideia completamente metafórica, vendo isso como uma relação entre seu eu e aquele eu que você imagina que deve estar no espelho. Tem a questão do colorismo, que é muito tratado aqui, o racismo estrutural, a xenofobia. Então realmente tem muitos assuntos que dá para você levar para um lado social, real, sem ter toda essa pira onírica e pensar que a Mona apenas usou isso para pano de fundo. Ou você pode fazer uma miscelânea e achar que tudo é tudo ao mesmo tempo, do onírico ao real, mas com toda certeza com um punch muito importante, que é uma mensagem final, que é isso que eu falo para vocês. Pode ser drama, pode ser terror, pode ser complexo, pode tratar de assuntos muito espinhentos, mas desde que trate isso de forma que seja lógica e que tenha um sentido. Talvez vocês tenham visto aí as minhas últimas críticas sobre livros, e tem um livro específico que eu critiquei sobre essa falta de sensibilidade ao tratar assuntos que são muito pesados e relevantes. Aqui a Mona tem essa sensibilidade, e nessa sensibilidade ela tem esse tom fantasioso. Então ela nunca vai até o assunto de fato, ao mesmo tempo que ela vai ao fundo desse assunto, usando uma grande metáfora e uma grande distorção de fato daquilo que ela quer dizer. Se você achou confusa essa minha crítica, saiba que é porque a história da Mona tem esse grau de confusão, de estranhamento, mas ao mesmo tempo tem esse grau de livro apaixonante.
Não é melhor que Bunny. Eu sou completamente apaixonado por aquele livro da Coelhinha. Com toda certeza ele está no meu top 10 aí. Mas, com toda certeza, é um livro que vale a pena ser lido. E essa beleza desse livro aqui é bom de você ter na sua estante, que eu nem sei se eu deixo ele assim na biblioteca ou assim, porque é muito bonito esse corte lateral aqui, e ele de fato lembra a pintura de um batom, e tem a arte interna também em vermelho, que faz todo sentido. Só queria uma tacinha vermelha dessa, que aí seria perfeito na minha estante. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você esteja com curiosidade para ler esse livro, me conta aí embaixo. E caso você já tenha lido, bora conversar para que a gente teorize sobre as coisas que a Mona Awad mais uma vez trouxe em uma história sua.